tarde, estamos agora na palestra final. Primeiramente, queria expressar a minha felicidade por conseguir juntar esses atores aqui. A gratidão especialmente para o Augusto, né, da AgroLibertas, Edson, da Produzindo Certo, todos os membros das equipes também, e também especialmente também o seu Arthur, da Pedreira Beira Rio, e também temos aqui o Adriano, da Pedreira Construoeste, como quem apareceu aqui sem ser convidado, não, brincadeira. Muito bom ver todos vocês aqui, muito bom que estamos aqui reunidos nessa missão da agricultura regenerativa, e eu tenho aqui a honra agora de abrir essa parte sobre a InPlanet. Eu sou o Nick, eu sou CEO cofundador da InPlanet e fundei essa empresa faz 4 anos, e nós somos assim, na missão de combinar duas coisas. A gente, né, é uma solução para facilitar essa transição regenerativa para os agricultores, tá? E a gente faz isso através de usar um mecanismo global, que é o mercado de carbono, tá? A equipe vai explicar isso ainda com muito mais detalhes, né, de forma técnica, então nem vou entrar tanto nos detalhes aqui, mas é basicamente isso, né? Tudo que foi falado antes, basicamente a InPlanet e os remineralizadores, né, especialmente os remineradores de basalto, que são também representados aqui, são nossa ferramenta, né, que, através do mercado de carbono, podem ser disponibilizados para os agricultores, né. Agora, eu estou especialmente feliz que também tem muitas pessoas novas, jovens aqui, né, ver aqui a nova geração que vai tocar agricultura nesse país para as futuras gerações. Então, acho que isso é muito legal ver essa inclusão, esse interesse de vocês. E talvez o que eu acho que nós, no final das contas, somos, nós da InPlanet, né? Somos basicamente uma ferramenta na caixa, né? Das ferramentas para realizar essa transição da agricultura regenerativa. E os reminerizadores, né, são para mim uma ferramenta muito crucial. Vou até, antes de passar para meu colega Alexandre, vou até emprestar uma imagem que o próprio Augusto usou no evento lá em Uberaba, né, no ano passado, na AgroRegenera, que ele falou do Alisson Palunelli, né, que fundou a Embrapa com essa promessa de transformar o Brasil, né, de um importador de alimentos para um grande poder agrícola que exporta, né? Que isso meio que já virou uma realidade, né? A gente sabe da potência agrícola do Brasil, mas eu sinto que ainda não estamos no final dessa evolução, né? A gente produz muita coisa, mas também importamos muita coisa ainda. E para mim essas soluções que a Libertas, Produzindo Certo, a InPlanet estão desenvolvendo, para mim, traz um potencial para completarmos, então, essa visão do Alisson Palunelli, para que façamos do Brasil realmente um lugar, né, que consiga produzir de forma soberana, independente, resiliente, né, algo que vira cada vez mais importante nesse mundo, né, que pode ser desbalanceado rapidinho por alguns atores ali fora fazendo as suas bagunças. Então, vou deixar com essa introdução mais, assim, visionária, vamos falar. Agora vou passar para o Alexandre para levar vocês aí a jornada da InPlanet que a gente faz. Legal, boa tarde, pessoal. Tudo bem? Vamos falar um pouquinho sobre a InPlanet. Eu sou Alexandre Ferreira, gerente regional aqui da InPlanet, responsável por contatar produtores e chamá-los e convidá-los para poder fazer parcerias dentro de uma agricultura regenerativa, trabalhando com intemperismo acelerado de rocha. Hoje, a InPlanet ela atua na região sul, sudeste e centro-oeste. Eu sou responsável pela região sudeste, inclusive a região aqui, onde provavelmente vocês vão receber visitas minhas, ou pelo menos eu vou tentar visitar vocês junto com o meu time. Eu queria apresentar meu time aqui, o Jonas. Cadê o Jonas? O Jonas ele é o representante nosso de desenvolver essas parcerias junto e relacionamento junto com os produtores, tá?
E temos também a Gabi. Gabi também é a nossa representante aqui da Implanet. E é uma satisfação imensa estar aqui com vocês, tá? Bom, o que a Implanet faz? O que ela convence o produtor a vir fazer uma parceria com a gente? Nada mais do que acelerar a natureza. A natureza ela já faz isso, mas demora milhões de anos, que é a produção de solo a partir de uma rocha. Então, o intemperismo é algo natural que acontece. E a Implanet só acelera isso com a ajuda dos nossos parceiros, das nossas mineradoras que fazem parcerias com a gente. Tá? Então, a gente só trabalha com produto registrado pelo MAPA, que são considerados remineralizadores, que são pó de rocha de origem basáltica. E aqui a gente tem um representante da mineradora Beira Rio, é o Arthur. Tá? Então, quando a gente faz uma parceria estratégica com uma mineradora, a gente abre a possibilidade de fazer esses projetos de carbono e de regeneração de solo na região. Então, a gente tem uma mineradora aqui em Uberaba, tá? E temos também uma mineradora em Uberlândia, que é a Cobrix. Tá? Então, a gente consegue abranger quase todo o Triângulo Mineiro e trazer essa oportunidade aqui. Voltando no assunto aqui, a Implanet ela acelera o processo natural de intemperismo. Nesse processo de aceleração, de forma bem simples, mas depois eu vou passar a palavra para a Gabi, ela vai explicar mais tecnicamente, mas é você colocar um solo novo em cima de um solo já cansado. Porque você, acelerando o intemperismo, é como se você pegasse um solo jovem e jogasse por cima de um solo já cansado. Tá? Então, por isso, dessa forma, se acaba regenerando o solo e preservando e reconstituindo a base de qualquer fazenda. Né? O principal ativo de uma fazenda é o solo, então a gente ajuda nisso. Tá? E como que funciona esse intemperismo? Quando ocorre a chuva ela em contato com o carbono da atmosfera, que a gente pode chamar de chuva ácida, ela traz esse carbono da atmosfera para o solo, em contato com o remineralizador, que foi aplicado previamente, ele se prende, o carbono se prende ao remineralizador, libera os macros, micronutrientes, que a Libertas comentou aqui, corrige o pH do solo, libera silicatos, então faz as funções agronômicas e traz benefícios agronômicos para o produtor, prende esse solo, prende esse carbono no remineralizador, desce no lençol freático, vai para os rios e no mar fica capturado por muito tempo, milhões de anos. Tá? Então, por isso que a gente fala que é um carbono seguro, porque fica capturado por muito tempo, né? Ele é durável, seguro, porque a gente trabalha com um remineralizador certificado pelo MAP, e também escalável, porque não tem um lugar melhor do que o Brasil para fazer isso. Né? A gente tem território, tem área, tem terra, tem temperatura, tem clima. Né? Então, o Brasil é o melhor lugar para se fazer projetos de carbono com intemperismo acelerado de rocha. Eu vou passar a palavra aqui para a Gabi. Eu agradeço a oportunidade aqui. Tá? Bom, pessoal, vamos lá. Deixaram a parte complicada para mim? Por que não? Sou. Então, vamos lá. O que são remineralizadores, né? Queria ouvir de vocês quantos de vocês já conhecem, já usaram remineralizador. Pode levantar a mãozinha, por favor. Não vale, pessoal de Implanet Libertas, para de roubar. E vamos trocar agora para pó de rocha. Já ouviu falar, já conhece, já testou? Tá. O que acontece, né? Os remineralizadores, eles são rochas moídas. Então, comumente no mercado, a gente fala pó de rocha. Qualquer rocha moída é um pó de rocha. Calcário, pó de rocha.
A gente não chama calcário de pó de rocha, mas ele é, porque ele é uma rocha moída. Remineralizadores são pó de rocha, porque eles são rochas moídas. Mas nem todo pó de rocha é um remineralizador. Porque para ele ser um remineralizador, ele tem uma etapa a mais que ele tem que passar. Na verdade, várias, né? O Arthur pode até comentar, são várias etapas que eles precisam fazer, porque ele vira um bioinsumo registrado e certificado no mapa. A gente tem uma portaria que vai estabelecer a garantia e os controles desse bioinsumo. Então, assim, o Arthur pode até explicar um pouco melhor disso, mas é um processo de 1 ano e meio, 2 anos para uma mineradora conseguir certificar esse produto. Por quê? Vai passar por diversos testes, tanto físicos quanto químicos, tanto granulométricos e testes de eficiência agronômica. Essa é a parte importante para a gente, né, agrônomo do campo, realmente entender o que o remineralizador faz. Então, aqui embaixo eu coloquei as garantias mínimas, algumas das garantias exigidas, para vocês terem uma ideia. Então, por exemplo, soma de bases, mínima de 9%. O Bruno vai me fazer o favor agora de até distribuir um material que o Arthur distribuiu para a gente, de um exemplo de uma análise do produto deles, da mineralogia, do remineralizador deles, para vocês verem que não é mentira. Tem que ter no mínimo 9%, a deles tem até um pouco a mais. K2O mínimo 1%, a deles tem mais. Granulometria mínima 2 milímetros, então 100% passante na peneira 2 milímetros, mas a gente tem a peneira 0,8 e a peneira 0,3. Então isso também a gente leva em consideração, fazendo um link com a palestra do Augusto, né? Vocês perguntaram como a granulometria interfere, então a gente também leva isso em consideração. Então não vou ficar falando demais do remineralizador, dos benefícios gerais, porque já foi comentado, né? Mas ele é uma rocha moída muito fina, com muitos controles. A Implanet é muito rigorosa em relação aos nossos parceiros. Aí o Adriano da Constroeste pode até falar, porque a gente já tem bastante projeto com eles lá rodando, a gente está direto lá fazendo análise, fazendo controle, monitoramento. E para a parte do campo, né? Por que a gente pensa em usar remineralizador, esquecendo o lado do carbono agora e voltando para o lado do produtor, né? Ele tem muitos minerais importantes, muito benefício em termos de cálcio e magnésio, principalmente, são os 2 principais elementos dele, sem a gente considerar o silício, né? O silício é um plus. A gente tem potássio, fósforo e alguns micros. Essa dinâmica toda é aquela salada de frutas dentro do solo. Nada acontece de forma isolada e única. É um sistema, a gente trabalha com solo, planta, ambiente, então ela é bem diversa. O que a gente tem em termos de benefícios, né? Augusto já comentou, eu vou passar para esse slide aqui, que é uma explicação resumida do Dr. Éder, pesquisador, cadeira-chefe do Brasil de remineralizador da Embrapa, parceiro nosso, a gente acabou de finalizar um curso interno da equipe, inclusive com ele. Por cima, como que funciona? Você vai pegar esse remineralizador, que vocês têm amostras, vocês receberam, inclusive tem uns kits sobrando aqui, se vocês não pegaram, podem pegar, levem para casa, pega na mão, coloca na planta, em vasinho. Vejo muitos homens agrônomos, deve ter uma planta em casa que está morrendo ali, joga um pó de rocha nela para vocês verem o que acontece. E a cultura, ela vai... O sistema começa pela base, né, que são as raízes. Então, o sistema radicular da planta que vai encabeçar todo esse processo, que é o processo benéfico, né? A gente vai ter aumento de raiz, aumento de oxidatos, a gente vai ter os micro-organismos atuando muito forte, muita liberação de nutrientes, e é uma cadeia, que aqui está um fluxo, mas ela é um pouquinho mais dinâmica, né? Que vai acabar favorecendo aspectos químicos, físicos e biológicos e nutricionais desse solo e dessa planta. Tudo que eu estou falando para você aqui, que a gente vai entrar em formas de dados depois, mais científicos, né? Porque esse é o nosso viés, não sou eu que estou falando, não é a minha ideia, não é as vozes da minha cabeça. São pesquisadores do mundo inteiro, do Brasil e do mundo inteiro, que estão trabalhando já com esses estudos há muito tempo, né? Então, a Implanet é uma empresa muito pioneira em termos de intemperismo acelerado de rochas. E a gente tem consultores e equipe própria nessas mais diversas universidades e órgãos de pesquisa, né? Somos incubadas da Exalc, lá na USP, estamos saindo, inclusive a inauguração do prédio vai acontecer, né, Nick? E está todo mundo convidado.
Muita parceria com a Embrapa, muita parceria com a Newcastle, que é a referência mundial em termos de empreendedorismo acelerado. A gente faz análise multidimensional, então a gente faz análise direta e indireta. A gente coleta solo, a gente coleta água, a gente coleta a água do campo, a água que está lixiviando ali para um rio, se você tem alguma nascente próxima, algum córrego, a água da irrigação, todo esse processo, e a gente coleta a planta. Augusto enfatizou bastante como é importante a gente também ver a planta e não só ficar ali no solo, então a gente também faz essa parte. E, basicamente, se vocês algum dia tiverem a oportunidade de conversar com o nosso time de pesquisa, vocês vão ver que eles são realmente os melhores. Todo dia é uma aula que a gente tem com eles, mais de 20% do time tem mestre e doutorado, então é um time que sabe o que está fazendo e sabe como conduzir a Implanet nesse sentido. Somos pioneiros, já falei, mas aqui está a nossa prova, né? A gente foi o primeiro e única empresa do mundo a certificar crédito de carbono de RW. Agora temos outras empresas que estão começando a fazer essa certificação, mas isso aqui ficou com a gente com quase 1 ano e meio aqui no Brasil. E para você ser o primeiro em alguma coisa, você tem que ter tudo na mão. Então, a gente realmente faz todas essas bases de dados. Isso aqui, para quem for ali da região de Rio Claro, é uma propriedade ali de cana-de-açúcar, super parceira nossa. Isso aqui é em escala já comercial. Então, aqui a gente tem quase 1.000 hectares com eles, tem umas áreas que entram e que saem pela questão de rotação ali de cultura. Então, a gente pega diferentes cortes, diferentes cultivares, diferentes microclimas, tudo isso entrou dentro do nosso projeto. E vamos, então, agora falar de resultado um pouco, para a gente sair desse tema teórico, né? Falando desse case aí, dessa fazenda que eu acabei de mostrar para vocês, de cana. Depois eu vou mostrar uma de citros. O que a gente teve ali? Essa foi a composição média do remineralizador na nossa dosagem utilizada. Aqui eu só coloquei os principais, né? Cálcio, magnésio, fósforo e potássio. Temos todas as outras questões do silício e tudo mais, mas para vocês terem uma ideia do aporte nutricional que o remineralizador trouxe ali para o solo, né? A gente tem muito óxido de cálcio e óxido de magnésio. Então, vamos pensar. Já está começando a coçar a cabecinha de vocês e falar, óxido de cálcio, óxido de magnésio, o que acontece? Tem efeito na correção do solo. É um efeito similar com o calcário? Similar, com algumas diferenças. Principal diferença em termos de meio ambiente. Quando você faz a calagem, você está emitindo carbono. Você solta, o carbonato vai soltar o carbono. Ruim para o meio ambiente. Processo negativo para as usinas, é desconto no CBIO, é desconto em todos os cálculos de carbono que a gente tem. O nosso não, já é o óxido. Às vezes o produtor usa até óxido na linha porque ele tem esse efeito que é um pouquinho mais acelerado, dependendo da concentração, e não tem o carbono. Potássio. O que a gente vê no potássio? Falta do cloreto. Ponto positivo. A gente não está jogando cloro. Cloro é o único lugar porque é para jogar na piscina, gente. Vamos parar de jogar cloro na lavoura. Por quê? Vai matar todo o micro-organismo. O que você usa para cloro para fazer? Para matar. Então, aqui você tem o potássio sem o cloreto. E você tem também o fósforo. O fósforo ele é um caso que a gente até vai adentrar um pouquinho mais depois, muito específico e muito mais trabalhoso para a gente de analisar, porque ele tem uma relação muito íntima com o silício no solo. Então, o que a gente teve ali? Aumento de produtividade, média da fazenda inteira, nesse ano de experimento, nesse ano de aplicação, de 6%. Falar, Gabi, foi um ano bom de chuva? Não, foi um ano péssimo. Teve geada, teve queimada. E aumentou 6%. Mas isso então foi num talhãozinho. Não, foi naqueles 1.000 hectares que a gente falou. Dentro dos 1.000 hectares, vocês estão vendo que o laranja é área de aplicação e o roxinho, ou rosa, dependendo da cor que você vê, é área controle. Então, vejam que o talhão controle ele não é um talhão aqui marginal que não vai representar a fazenda. O talhão controle ele está dentro da fazenda. Ele é super representativo e super importante para a gente. Única diferença do controle e da aplicação, pó de rocha. O resto do manejo é 100% igual. O que a gente teve, então? Produtividade. A gente teve potencial de redução de insumos convencionais, principalmente calcário, vou mostrar o dado. Aumento dos teores nutricionais no solo, porque a gente faz as análises. E a remoção de carbono, que é o interesse final da Implanet. Vamos falar, então, em dados. O que a gente tem aqui? Resultado de solo, em termos de controle, que é o branquinho, e aplicação, que é a amarelinha. Matéria orgânica do solo. Vejam que
a gente tem uma maior variabilidade, mais uma média. Vocês têm que olhar o risquinho no meio do box plot, né? Que ele vai ser a média dos dados. Então, a gente teve aumento de matéria orgânica do solo. Muito benéfico. Apesar da gente trabalhar com carbono inorgânico, que é o carbono mineral, que é o carbono que está aqui na atmosfera, a gente não trabalha com carbono orgânico, o carbono do solo, o carbono da planta. A gente vê uma correlação e um incremento no carbono orgânico, que é muito bom para o produtor. Todo mundo sofre aí para aumentar carbono do solo, matéria orgânica do solo, e a gente consegue. Soma de bases, um aumento também. O Augusto comentou, né, os remineralizadores eles têm o potencial de aumentar a CTC do solo, aumentar a carga do solo. Isso é a única coisa que faz no mundo, é o remineralizador. Por quê? Porque todo solo veio de uma rocha. Você está usando uma rocha para originar um solo novo, é óbvio que ele vai aumentar a capacidade. pH, que eu comentei com vocês. A gente teve esse aumento, mas aqui eu já faço essa ressalva também. Eu sou agrônomo, a gente tem que sentar e analisar esses dados. Ah, então eu vou usar o pó de rocha para não fazer calagem. Não. O efeito dele, ele é diferente. Aqui, a gente teve como resultado, nesses dados, a falta da necessidade da reaplicação do calcário. Já era uma área que tinha calcário. Era uma área que estava com pH estabilizado. Vocês vão ver, não era um pH que estava em 4. O remineralizador, ele tem esse papel de manutenção do pH, muito mais do que elevação. Você não vai ver um pico no seu pH, mas você vai ver uma manutenção. É bom para o seu bolso, porque você não tem que reaplicar, e é bom para a cultura, né, gente? Se você é uma planta que está ali, seu pH sobe e desce, a disponibilidade de nutrientes fica uma bagunça, o que você prefere? Um pH muito mais estável. O bolso do produtor prefere o quê? Um pH estável, porque a liberação de nutrientes vai acontecer da forma que ele espera, da forma que ele está investindo. Produtividade. A gente teve aqui, então aqui é cana segundo corte, esse primeiro box plot, e aqui é cana primeiro corte. A gente teve essas variações entre controle e tratamento. Cada cultivar responde de um jeito, cada corte responde de um jeito, então a gente teve tanto resultados praticamente neutros, quanto resultados muito positivos. Quando a gente olha, então, agora, caso de laranja, porque aí você pode me falar assim, ah, Gabi, então vocês só trabalham com cana. Não. A gente trabalha com praticamente todas as culturas. Caso de laranja aqui, são 2 fazendas que a gente teve, o resultado que saiu agora esse ano, completaram o primeiro ano. Usaram o pó de rocha, mesma lógica que a gente faz com todos os nossos projetos. Resultados, matéria orgânica. Aumento de matéria orgânica nas 2 fazendas que são na mesma região, mas tem ali um raio de quase 80 quilômetros entre uma e outra, então tem toda essa variação de clima e de solo, né? Muito incremento na matéria orgânica. Muito bacana, muito positivo. Novamente, carbono orgânico sendo impulsionado pelo nosso projeto de carbono mineral. Efeitos do pH. A gente teve muito mais do que a elevação, manutenção do pH. Essa primeira fazenda aqui, a fazenda 54, ela foi uma fazenda que, por ela mesma, ela optou não usar o calcário nesse ano. Não sei quantos aqui trabalham com laranja, mas a gente sabe que laranja a gente usa o calcário não só pelo pH, muito mais pelo cálcio e pelo magnésio, porque a fruta vai demandar muito disso, né? Então, você vai e faz essa reposição. E aí, ele optou por ele não usar o calcário, não precisou, substituiu 100%. A fazenda 55 já continuou usando o calcário como ela sempre quis. Porque a parte da metodologia da Implanet é sempre encaixar o produtor nesse modelo. A gente nunca obriga o produtor a mudar nada no modelo dele. Nutrientes do solo, fósforo. Fósforo, a gente tem um aumento muito significativo, muito positivo, e grande parte vem do silício. Porque, se vocês lembrarem, o conteúdo de fósforo na rocha não é alto. Não tem 9% de fósforo, tem 9% de cálcio, mas de fósforo não. Então, como que o fósforo aumenta tanto, né? Porque a rocha tem quase 50% de silício. O silício é uma carga que disputa com o fósforo no solo. O famoso ocupa o mesmo sítio de absorção do fósforo. Então, o silício ele vai entrar nesse quadradinho e o fósforo vai sair. Então, parte desse fósforo que aumentou no solo não foi o aporte do pó de rocha em si, foi o que o produtor já comprou, já pagou, já jogou de fósforo e que está imobilizado no solo, que é o que a gente odeia e é o que muitos já estão, né, lutando para fazer solubilizadores e aumentar essa eficiência. Soma de bases, também temos um aumento, V%, também temos um aumento. Então,
Cada fazenda é uma fazenda, mas os benefícios, eles são, de modo geral, muito semelhantes, dependendo do manejo ou não, porque aquilo era cana e isso aqui é laranja. Todo mundo sabe que o manejo é completamente diferente. Resuminho do que tudo que eu falei aqui, das apresentações. Então, elencando pelos 3 principais tópicos, né? Matéria orgânica, para vocês verem percentualmente quanto que aumentou e quanto que isso equivale de carbono, né? Questão do pH. Então, aí a gente entra nessa parte de fazer conta com o produtor e ver monetariamente o que está afetando para ele. Então, tem uma substituição do calcário, reverte alguma contrapartida monetária, né? E a liberação de nutrientes também, que é uma potencial diminuição do uso, nunca é uma substituição 100%. Agora, eu falei muito, vocês devem estar falando, tá, mas e aí, como é que funciona isso? Como é que o produtor vira parceiro da Implanet? O que acontece, né? Então, aqui a gente tem o passo a passo simplificado de como que funciona. Então, a Implanet, ela trabalha com projetos de parceria, não somos uma empresa de venda de insumos, não somos uma empresa de pó de rocha. O pó de rocha, ele é veículo para a remoção do carbono, mas a gente não vende pó de rocha para o produtor, e a gente não vende nada para o produtor, na verdade, tem 0 transação financeira envolvida. A gente faz essa apresentação e coleta dados. Não é todo produtor que consegue entrar no projeto, por mais que ele queira. Isso que é o difícil para a gente. A nossa ciência está sempre aqui batendo e falando, Gabi, esse solo eu não consigo, esse manejo eu não consigo, essa distância eu não consigo. Então, a gente faz o que a gente chama de análise de elegibilidade. Dá um trabalho danado, avalia CAR, avalia matrícula, avalia conformidade, avalia tudo. Passando disso, a gente vai e faz uma proposta personalizada para o produtor, para ele ter uma ideia do projeto. Qual que é a dimensão do projeto para ele? Quantos dias? Qual vai ser o maquinário que precisa? De onde que a gente vai pegar esse pó de rocha? Aí entra a questão das predeiras. Aí a gente faz uma assinatura do contrato. Não é no fio do bigode. O mercado do carbono parece que é um pouco desregulado, mas é regulado dentro da Implanet. Então, a gente faz uma assinatura de contrato. Contrato de parceria de adesão agrícola, igual de arrendamento. Só para estabelecer o que é responsabilidade da Implanet, o que é responsabilidade do produtor, o que vai ser avaliado e como isso vai ser feito. E aí a gente entra na parte agrícola do campo, que é aplicação e monitoramento. Então, a gente faz o monitoramento da área por 5 anos, a gente vai fazer análise de solo durante 5 anos, nosso custo, nossa equipe, nosso grid, nossos laboratórios, a gente compartilha os resultados com o produtor, a gente entra com a parte da certificação da área, a gente entra com a parte do levantamento de todas as informações necessárias, o monitoramento da pedreira, o LCA, que é o rastreio do carbono, desde a emissão do frete até a aplicação de um herbicida, tudo isso a gente entra e o produtor tem esse acompanhamento agronômico também desses resultados. Todo ano a gente vai na fazenda dele e visita e mostra os resultados para ele. Então, basicamente, resumindo o que eu falei agora, né? A gente tem ali quais são as responsabilidades da Implanet, do produtor, e os pré-requisitos elencados de forma resumida. Então, a Implanet entra com o remineralizador, a gente compra, não é o produtor, a gente apresenta todo o plano técnico, todo o apoio operacional, compartilha todos os dados que a gente coletar da área dele, faz essa consultoria de agricultura, a gente tem os nossos parceiros, então a gente consegue trazer eles para dentro de outros projetos. A gente tem também a parte de marketing, de comunicação, de branding. A gente tem muito produtor que está entrando, a gente tem muito produtor que é exportador, que precisa fazer um mercado de nicho, de diferenciação do mercado dele. A gente faz esse auxílio. E a responsabilidade do agricultor? Basicamente, transporte e aplicação do remineralizador, então ele tem que retirar. E aí a gente já vou linkar a um pré-requisito muito importante, que é a distância máxima da mineradora. Então, região de Uberaba, vai ser a pedreira Beira-Rio de Uberaba. Por quê? Frete. Ninguém vai ficar puxando pó de rocha lá de Piracicaba. Não faz sentido nenhum. E de resto, o produtor está aberto para a gente ir lá e fazer as coletas de dados, a gente bater papo e a gente colocar ele dentro do projeto. Não tem nenhum investimento massivo nesse sentido. E os pré-requisitos, que é o que a gente analisa quando a gente conversa com o produtor. Então, mínimo de 150 hectares de área disponíveis para aplicação. Isso é muito diferente quando a gente fala em carbono orgânico. Projetos da Verra, o mínimo da área deles é 600, 900 hectares. Então, aqui a gente inclui pequeno e médio produtor, pH do solo, teor de argila e carbono. São os principais teores que me silenciaram.
Voltei. Vocês estavam felizes, né? Já estavam querendo ir embora. Não, mas eu tô acabando. Então, são esses teores que a gente mais olha. A distância da mineradora é onde a gente começa. E depois a gente vai avaliando os outros setores. Porque a gente já teve muito produtor que encaixava em tudo e estava a 150 quilômetros da mineradora. Não dá. Não é viável, não tem como, porque o frete fica caro, a emissão do carbono. Mas é isso, gente. Então, agradeço todo mundo por ficar aqui ainda. A gente tem mais um coffee, então vocês não vão embora, vocês vão ali comer um restinho e bater um papo e conversar sobre o projeto e fazer esse projeto crescer, porque ele tem muito potencial e ele é muito bacana.